Olá pessoal, novamente aqui o professor Pedro, professor de Educação Física da Escola Estadual Professor Cristino Cabral de Bauru, São Paulo. Lembrando que essas aulas foram ministradas em sala de aula e aqui é somente uma recordação para você se preparar para as avaliações. Aula 2, movimentos especiais ou extraordinários, como proceder com rei em xeque e tipos de empate. Bom, pessoal, no xadrez nós temos três movimentos especiais ou extraordinários: a promoção do peão, o roque e o en passant. A promoção do peão, pessoal, é muito simples. Quando o peão chega do outro lado do tabuleiro, ele é promovido a outra peça menos rei. No caso aqui, nós temos este peão branco que chegou no final do tabuleiro e ele é promovido à peça que você quiser. Eu retiro ele do tabuleiro e coloco outra peça imediatamente. Pronto, escolhi uma dama, está aqui a dama. Jogam agora as peças pretas e este peão também chegou no final do tabuleiro. Vou retirá-lo e também escolhi uma dama. Pronto. A dama está atacando esse rei. Cheque no rei. Diz a regra, é obrigado a defender o rei. Então vou movimentar meu rei aqui. O outro peão também chegou no final do tabuleiro. Retira ele e escolhe a peça que você quiser, menos rei. Eu quero outra dama. Professor, pode ter outra dama? Pode. É a peça que você quiser, menos rei. Então eu tenho 8 peões. Se eu chegar no final com os 8, eu posso ter 8 damas? Pode. Às vezes não é conveniente, mas pode. Mas professor, lá em casa só tem um tabuleiro. Tudo bem, aí você pega a peça que está fora. Mas na escola, em torneios, campeonatos, festivais, que eu espero que vocês possam logo começar a participar de festivais, você vai pegar a peça que quiser, menos outro rei. E em casa, como é que eu faço? Se você tiver perdido uma torre, ela já está fora do tabuleiro, você pode virar ela de ponta cabeça e colocar ela como se fosse uma dama. É uma solução prática aí para uma necessidade. Mas vale. Mas lembre-se, somente a torre que já está fora do jogo. O roque é um movimento de xadrez em que é possível movimentar duas peças ao mesmo tempo. O rei, primeiramente, você deve tocar no rei para fazer o roque primeiro e não na torre. E depois, sim, a torre. Como é feito o movimento do roque? O rei anda somente uma casa em qualquer direção. No roque, ele vai poder andar duas. Então o rei vai andar duas casas em direção à torre que ele escolher. Uma, duas, torre passa por cima e fica do lado do rei. Muito simples. Esse que nós fizemos aqui é o movimento do pequeno roque. Por que pequeno roque? Porque tem duas casas aqui. E o grande roque tem uma, duas, três casas. O movimento, pessoal, é o mesmo. O rei vai andar uma, duas, torre do lado. Esses são os movimentos do roque. Bom, pessoal, quando eu não posso fazer o roque? Se eu tiver mexido no rei, mesmo que eu volte na posição original, eu não posso mais fazer o roque. Se eu mexer na torre deste lado aqui, eu não posso mais fazer o roque deste lado. E se eu mexer na torre deste lado, também não posso mais fazer o roque. Movimentou as peças, você não faz mais. Quando o rei estiver em xeque, também não é permitido que você faça o roque. Você precisa se livrar do xeque para depois efetuar o roque. Quando uma peça também cruzar o caminho do roque, você também não pode rocar. Aqui o bispo, cruzando o caminho dos dois lados. Então você não pode efetuar o roque aqui. Você precisa se livrar desse bispo. Bom, pessoal, agora a seguinte questão. Para que serve o roque? O roque, ele serve para proteger o rei e dar jogo à torre. O que acontece? Tecnicamente, é bom que você tenha 3 peões aqui na frente. Então, vamos colocar os peões aqui. E também mais um cavalo.
Aqui o cavalo. Pronto. Vou efetuar o roque agora. 1, 2, torre do lado. Pronto. Tá aqui. Então, o roque em francês é fortaleza. Enquanto o rei permanecer aqui, ele vai ficar protegido do ataque das peças adversárias, né? E o que você pode fazer também é colocar a torre oposta no jogo. Na verdade, você pode pôr qualquer uma dessas peças que estão no roque aqui para jogar. Mas, o que acontece? Quando você vai mexendo no roque, ele vai ficando debilitado, ele vai ficando mais fraco, né? Mas faz parte do jogo. Então, o movimento do roque é simples e muito usado nas partidas de xadrez. O en-passant. O en-passant, numa tradução livre, significa tomar na passagem. Esta regra é válida somente de peão para peão. Presta muito atenção que é simples. O peão, antigamente, ele andava uma casa só. Mudaram a regra e o peão podia andar 2 casas no primeiro movimento. E aí perceberam que quando você tinha um peão seu ocupando a quinta horizontal, que é onde está o peão branco aqui, ou a quinta horizontal, onde está o peão preto aqui, ele não podia capturar essa peça. Andava 2 casas. Então criaram o en-passant, que significa tomar na passagem. 1, 2, e eu tomo como se ele tivesse andado uma casa só. É muito simples. É um movimento raro, não é obrigatório, né? Raro assim entre os nós amadores, né? Não é obrigatório e deve ser realizado no primeiro lance após o avanço do peão adversário. Se você não fizer isso, você não pode mais fazer o en-passant. Eu já vi aluno na escola fazer isso daqui, ó. O peão andou 1, 2, pronto, professor, tomei en-passant. Errado. Não pode, só vale de peão para peão. E você tem que observar se vale a pena fazer também o movimento. Então, não é muito requisitado. Na dúvida, me chama lá na sala de aula que a gente vai estar revendo esse conceito, sempre. Bom, pessoal, agora como proceder com o rei em cheque? Para escapar do cheque, o rei poderá capturar a peça que está atacando, mover-se para uma casa não dominada pelo adversário, colocar uma peça na frente do rei para protegê-lo. Não precisa ser nessa ordem. Na verdade, você tem que observar o jogo e ver o que é possível ser feito. Aqui no caso, a dama branca está atacando o nosso rei preto. Eu vou capturá-la com a minha dama preta aqui, ó. Retiro a dama branca do tabuleiro, dama preta fez a captura e protegeu o rei, mesmo que temporariamente, mas protegeu. Novamente jogam as brancas. Retiro a dama preta, coloco a torre. E a torre está dando cheque no rei. Observe que o rei não pode avançar para esta casa, que é protegida aqui, ó, pelo bispo branco. Bom, então só resta o rei uma coisa: mover-se para uma casa não dominada pelo adversário. E é o que nós vamos fazer. O rei vem para esta casa aqui. Pronto. Por enquanto em segurança. Novamente o ataque das brancas. Aqui. Torre, cheque no rei. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma peça na frente do rei adversário para protegê-lo. Está aqui a torre preta. Pronto. Protegeu o rei. Note, tem um asterisco aqui, ó. Por quê? Porque quando o ataque do cavalo, não tem como você pôr uma peça na frente, porque o cavalo passa por cima. Olha aqui, ó. 1, 2 e vira. Cavalo captura cavalo. E o cavalo aqui, ó. 1, 2 e vira. Está ameaçando o rei. E eu não tenho peça aqui para capturá-lo e não adianta pôr peça na frente. Então, só me resta um recurso: movimentar novamente o rei. Então, fique atento, utilize esses procedimentos para você poder escapar do cheque. Bom, pessoal, outra etapa agora. Por cada vez nós temos a vitória, a derrota e o empate. Os tipos de empate. O empate mais comum, mais normal, é o empate por comum acordo
quando os adversários concordam em empatar. Muito simples. Agora, outros empates aqui são um pouco mais difíceis de serem vistos, né? Por exemplo, quando decorridos 50 lances de cada lado e não houver captura de nenhuma peça. As partes podem, né? Alguém pode falar, ó, eu exijo um empate porque ninguém capturou ninguém aqui em 50 lances de cada um. Então, tudo bem. Muito difícil de ser visto. Empate por exigência, né? Recomeça com a contagem quando você move um peão. Por exemplo, eu estou só com o rei e eu exijo que você me dê checkmate em 50 lances. Só que a hora que você movimentar um peão, começa a contar de novo os 50 lances. Também muito difícil de ser visto. O quarto, uma mesma posição se repetir 3 vezes durante a partida. Então, por exemplo, aqui, o rei foi para frente aqui, a torre se moveu para o lado, o rei voltou para a posição e a torre veio para cá. Opa, essa posição já apareceu, então ela está se repetindo. Então, se ela se repetir 3 vezes, antes que haja alguma mudança, uma das partes pode reclamar o empate. Então, por repetição. Empate com cheque perpétuo. Você observa que no tabuleiro, as pretas têm grande vantagem material, mas as brancas têm uma vantagem posicional. Aqui a torre dando cheque no rei preto. Então o rei não pode se mover para cá, porque essa casa é dominada pelo cavalo, nem para cá, que essa casa é dominada pelo peão. Então ele vai para uma casa que não é dominada pelo adversário. Saiu do cheque, novamente. Cheque da torre outra vez. O rei vem para cá ou para cá. Você vai entrar no mate perpétuo. E até o lance anterior, né, das peças se repetirem. Então, este é o empate por cheque perpétuo. Empate por afogamento, ou pate, ocorre quando nenhuma peça pode ser movimentada e o rei não estiver em xeque. Então tá aqui, ó, esses peões não podem ser movimentados, certo? Tá aqui. E o rei também não pode ir para lugar nenhum. Não pode aqui, a torre domina. Aqui, peão domina. Aqui, o rei domina. Aqui, o rei captura o outro rei. Então, não tem lugar para ir. Só que nenhuma peça está me dando cheque. Ou seja, como tem a regra que o rei não pode permanecer nem ser colocado em xeque, isto gera um empate. Muito normal acontecer aqui no nosso nível de aprendizagem. Eu já vi várias vezes na escola. Precisa prestar bastante atenção. Empate por falta de material. Então, pessoal, quando sobrar somente rei com rei, é empate. Eu não posso avançar, porque eu estou me colocando em xeque. Então, é proibido, né? Quando tiver também um cavalo e um rei, também é empate. Você não vai conseguir cercar o adversário. E quando houver também um bispo, é só você manter o rei, né, um bispo e rei contra outro rei, só manter o rei na casa de cor contrária do bispo. Então não tem como dar mate com essas peças somente. Ah, professor, mas e se eu tiver um peão contra rei e peão? Lembre-se, você pode promover o peão, por isso que não é empate. Próximo vídeo, pessoal, notação. Estudem bastante aí, que as avaliações estão chegando, hein? E principalmente, divirta-se com o xadrez.